Minha mãe escondia minhas cartas da faculdade para eu não sair de casa. Eu sempre soube que minha mãe era um pouquinho controladora, sabe? Mas a gente cresce achando que é normal, que toda mãe é assim, que é só cuidado, é só preocupação de mãe. Só que o problema é quando esse cuidado vira uma obsessão silenciosa. E comigo foi exatamente assim. Desde pequena, ela me tratava como se eu fosse uma porcelana prestes a quebrar. Eu não podia dormir na casa das amigas porque vai que acontece alguma coisa. Fazer intercâmbio? Jamais. Ir sozinha na padaria? E se te sequestrarem? E aí, quando chegou a hora do vestibular, o circo começou de vez. Ela dizia que não fazia sentido eu querer estudar fora, sendo que a gente tinha uma faculdade boazinha na cidade vizinha. Só que o que ela não sabia é que eu me inscrevi em várias universidades longe de casa, escondida. Fiz tudo online, no maior segredo, e passei em 3. Uma delas era meu sonho, comunicação social, numa federal de outro estado, longe do controle dela, das chantagens emocionais, das crises dramáticas que ela armava sempre que eu falava de sair de casa. Só que depois que saiu o resultado, comecei a estranhar. As colegas recebendo carta de confirmação, ligação de matrícula, orientação de documentação, e eu? Nada. Comecei a achar que tinha sonhado, que talvez eu tivesse confundido, até achei que o sistema da faculdade estava errado. Mandei e-mail, liguei, e me disseram que o material tinha sido enviado semanas antes. Aí me deu aquele estalo. Lembrei de como minha mãe sempre recebia o carteiro. Lembrei de como ela surtou quando descobriu que eu tinha feito vestibular em outro estado. Lembrei até de como ela andava sorridente e tranquila demais nos últimos dias. No fundo, eu já sabia. Só não queria acreditar. E foi aí que eu fiz o que nunca tinha feito antes. Revirei tudo. Armário dela, caixa de costura, aquela gaveta da cozinha onde ela esconde tudo. E foi ali, entre um manual de batedeira e um folheto de farmácia, que eu encontrei a carta. Toda bonitinha, com meu nome completo no envelope, carimbo da universidade, instruções detalhadas e a data do prazo. Vencido. Eu fiquei em choque. Com a carta na mão, fui até ela, tremendo. E a cara de pau teve coragem de dizer que não achava que aquilo era importante. Eu tinha passado no vestibular dos meus sonhos e ela escondeu isso de mim porque não queria me ver sofrendo sozinha numa cidade grande. A partir dali, começou a guerra. Na hora, eu não consegui nem gritar. Sabe quando o corpo fica gelado, mas o rosto pega fogo? Era raiva, vergonha, incredulidade, tudo misturado. Ela me olhava com aquela cara cínica de quem acha que fez um favor, como se tivesse salvado minha vida. E ainda teve a ousadia de colocar a culpa em mim. Se você tivesse me contado antes, eu poderia ter te orientado melhor, ela disse, com a maior naturalidade do mundo. Como se ela não tivesse me feito sentir culpada a vida inteira por sonhar mais alto que a vizinhança. Eu tentei explicar que eu já era adulta, que queria construir meu futuro, que aquilo era o que eu amava, mas parecia que eu estava falando com uma parede de concreto pintada com lágrimas falsas. No dia seguinte, eu juntei os papéis e fui até o correio perguntar se tinham mais alguma correspondência extraviada. E adivinha? Tinham 2 cartas devolvidas, uma da secretaria da faculdade e outra da República Estudantil onde eu teria vaga garantida. Todas com o carimbo, destinatário recusado. Ela não só escondeu, como mentiu pro carteiro, mandando devolver tudo. Eu fiquei possessa. Voltei para casa, entrei no quarto dela de novo e procurei mais. Achei um caderninho de anotações onde ela anotava todas as datas dos vestibulares, os nomes das faculdades e comentários tipo: essa é muito longe, não vou deixar, ela tá ficando rebelde. Era um dossiê da minha vida. Minha mãe fez um relatório completo para sabotar minha saída de casa. E para completar, ainda teve a audácia de chamar minha tia para me ajudar a entender melhor. Resultado: tive que ouvir um sermão duplo sobre como a família é o nosso porto seguro e o mundo lá fora é cruel demais para uma menina como eu. Nessa hora eu surtei. Botei tudo para fora. Gritei que aquilo era manipulação, que ninguém ali se importava com meus sonhos, só com a conveniência de me manter por perto. E no meio da gritaria, minha mãe caiu no chão chorando, dizendo que eu estava matando ela de desgosto. A cena foi tão dramática que minha tia começou a me olhar com pena, como se eu fosse uma criminosa. Eu saí de casa tremendo, liguei para o meu pai, que é separado da minha mãe há anos, e contei tudo. Ele ficou em silêncio por uns minutos e só disse: filha, essa mulher nunca te deixou crescer. Eu devia ter te tirado daí antes. Aquilo doeu. Mas foi ali que eu percebi:
ou eu tomava uma atitude de vez, ou ia passar a vida toda sendo prisioneira de um amor que sufoca. Depois da ligação com meu pai, eu me tranquei no quarto e comecei a planejar minha fuga. Sim, fuga, porque não tinha outro nome para dar aquilo. Eu vivia numa prisão afetiva, onde qualquer tentativa de autonomia virava motivo para escândalo. E o mais doido é que, por fora, minha mãe era a típica mãe perfeita. Fazia bolinho de chuva, arrumava meu cabelo, postava fotos comigo no Dia das Mães com legenda cheia de coração e hashtag minha vida. Só que por dentro, ela queria que eu fosse eterna filha de colo, dependente, sem horizonte próprio. Passei a madrugada toda mandando e-mail para a faculdade, explicando o que tinha acontecido, perguntando se ainda havia alguma chance. E como milagre é para quem corre atrás, me responderam no dia seguinte dizendo que haveria uma repescagem por causa de vagas ociosas. Eu podia tentar, mas tinha que estar na cidade em até 4 dias. E aí começou o caos. Contei para minha mãe que ia viajar. Ela disse que não era a hora, que eu estava sensível, que uma menina balada não devia pegar estrada. Eu disse que já estava tudo certo, que meu pai ia me ajudar. Ela surtou, gritou, chorou, trancou a porta do quarto, quebrou meu porta-retrato. Ligou para minha avó dizendo que eu tinha virado uma ingrata. Chegou ao ponto de esconder a chave do portão e desligar o disjuntor da casa. Era um filme de terror. Eu não sabia se ria ou chorava. No fim, meu pai teve que vir me buscar. Quando ele chegou, ela estava com a Bíblia na mão, dizendo que ninguém ia tirar a filha dela dali. Juro por tudo, parecia novela das 8. Eu saí com uma mala nas costas e a consciência pesada, porque ela plantava isso em mim, culpa. Sempre culpa. Me senti a pior pessoa do mundo por não querer viver trancada naquela bolha. No carro, meu pai disse, não olha para trás. Mas eu olhei. E ela estava lá, na calçada, chorando como se eu tivesse morrido. Aquilo mexeu comigo. Fiquei dias me perguntando se eu era mesmo ingrata, se ela só queria meu bem, se talvez eu tivesse exagerado. Só que bastou uma semana na nova cidade para eu entender o quanto minha vida tinha sido sufocada. Pela primeira vez, ninguém me perguntava onde eu ia, com quem, que horas voltava. Ninguém me ligava de 5 em 5 minutos. Eu dormia leve. Respirava diferente. Até meu cabelo melhorou. A liberdade tem gosto, e eu finalmente estava provando. Mesmo com toda a paz que a nova cidade me trouxe, a presença da minha mãe não saía da minha cabeça. Era como se eu ainda escutasse a voz dela ecoando cada vez que eu decidia algo simples, tipo que comer ou que roupa usar. A liberdade era linda, mas a culpa me seguia feito sombra. Cada passo que eu dava vinha com um pensamento sabotador. Será que ela tá bem? Será que eu fui cruel? E se ela tiver feito tudo isso por amor? Mas bastava eu me lembrar da carta escondida entre os folhetos de farmácia que a revolta voltava com tudo. Eu me joguei nos estudos, queria mostrar para mim mesma, e para ela também, mesmo que ela não admitisse, que eu era capaz. Passei noites viradas, virei monitora, me inscreve em projeto de extensão, participei de tudo que aparecia. E não porque eu queria provar que era melhor, mas porque eu estava descobrindo o gosto de fazer as coisas por mim. Acontece que mãe manipuladora não desiste fácil. E ela começou a aparecer nos bastidores. Primeiro foi mandando comida congelada pelos correios. Depois, presentes sem data comemorativa. Aí ligava para as minhas amigas dizendo que eu estava magra demais, que era para me vigiarem. Criou um grupo no WhatsApp com o nome Família Unida só para jogar em direta tipo filhos que esquecem de suas raízes acabam sozinhos. E o auge. Começou a mandar carta manuscrita. Sim, carta mesmo, como se fosse 1998. Dizendo que tinha sonhos onde eu sofria, que Deus tinha mostrado que eu ia me arrepender de ter saído de casa. Gente, sério. Era uma mistura de drama mexicano com seita. Eu tentei conversar, explicar que precisava de espaço, que agora era minha vez de escolher. Mas ela sempre virava o jogo com frases como você só existe porque eu quis, ninguém vai te amar mais do que eu, você vai entender quando for mãe. E cada frase dessas vinha como uma martelada na minha autoestima. Comecei a ter crise de ansiedade só de ver o nome dela aparecendo na notificação. Tive que bloquear. Foi a decisão mais difícil. Mas era isso ou me perder de vez. E acredite, mesmo depois de tudo, o bloqueio veio com mais culpa. Porque ela me ensinou direitinho que me afastar dela era uma forma de egoísmo, mesmo que fosse para me salvar. E ali, entre um bloqueio e outro, comecei a terapia. Foi quando entendi que amor não é controle. E que família, por mais sangue que compartilhe, não tem direito de aprisionar ninguém emocionalmente.
Depois de bloquear minha mãe nas redes sociais e no celular, eu pensei que ia sentir um alívio total, tipo ufa, finalmente liberdade. Mas não foi bem assim. A ausência dela criou um buraco estranho dentro de mim, meio mistura de vazio, saudade e raiva, um coquetel explosivo que nem o melhor vinho poderia suavizar. Cada vez que o telefone tocava e não era ela, eu tinha vontade de atender só para ouvir a voz dela, mesmo sabendo que não ia ser bom. No fundo, eu ainda queria a mãe que me embalava quando eu era criança, não aquela que usava cartas para me manter presa. Minha terapeuta me explicou que esse tipo de relacionamento é uma corda bamba. O amor e a dependência ficam tão misturados que fica difícil distinguir onde termina um e começa o outro. E para piorar, a família da minha mãe não me via como a filha rebelde, mas como a ingrata que largou a mãe na mão. Nas festas de família, tudo era um jogo de cena. Sorrisos falsos, olhares de reprovação e comentários tipo ela vai voltar, a mãe é forte ou ninguém abandona a família assim. Numa dessas reuniões, minha mãe apareceu de surpresa. Veio com um sorriso amarelo e um bolo que ela tinha feito, porque ninguém é de ferro. Tentou aquela tática clássica: vamos esquecer o passado e ser felizes. Eu queria tanto acreditar. Mas as feridas não cicatrizam só com bolo de chocolate e conversa fiada. No fundo, eu sabia que aquele era só um ensaio para tentar me controlar de novo, disfarçado de reconciliação. Fiquei firme. Disse que precisava de tempo, que não podia abrir mão da minha paz. E quando ela tentou me fazer sentir culpada, eu lembrei de cada carta escondida, de cada chave sumida, de cada lágrima que derramei em silêncio. Aquilo me deu força. No final do dia, percebi que a verdadeira liberdade não era só estar longe, mas construir muros firmes contra quem tenta te prender. E olha que não foi fácil. Passei por altos e baixos, dias em que chorava abraçada no travesseiro e outros em que sentia que podia conquistar o mundo. Mas a cada passo, a cada conquista, minha mãe perdia o controle, e eu ganhava minha vida. Depois de tanta confusão e drama, minha vida finalmente começou a tomar um rumo diferente. Eu sentia que estava me reencontrando, me descobrindo longe daquele controle sufocante que minha mãe exercia como uma rainha do drama. A faculdade, a cidade nova, os amigos, tudo era novidade, tudo era um sopro de ar fresco no meio daquela tempestade que vivi por anos. Mas, claro, minha mãe não ia desistir fácil. De vez em quando, surgiam aquelas tentativas sutis de se reaproximar. Um WhatsApp por dia com mensagens tipo saudades, vamos conversar? Só quero seu bem. Era um jogo perigoso, quase uma guerra psicológica, onde eu tinha que manter a linha entre ser educada e não me deixar manipular. Em um desses momentos, ela me enviou uma caixa cheia de coisas da minha infância. Fotos, diários antigos, até uma carta que eu mesma escrevi aos 8 anos falando dos meus sonhos. Aquele gesto me partiu o coração e quase me fez baixar a guarda. Mas eu sabia que, junto com o carinho, vinha a velha armadilha. Ela queria que eu me sentisse culpada por estar longe, por buscar meu espaço, por ser independente. E eu precisava estar forte para não cair. Durante as aulas, quando a saudade apertava, eu me lembrava de como ela escondia minhas cartas da faculdade, e aquilo virava combustível para eu não desistir. Era quase como se aquele ato absurdo dela tivesse virado o símbolo da minha liberdade conquistada na marrã. Minha terapeuta dizia que eu estava dando passos gigantescos no caminho do autocuidado, que reconhecer a manipulação era o primeiro passo para me proteger de verdade. E foi aí que eu comecei a pensar em outras formas de reforçar minha independência. Mudei meu número de telefone, evitei contar detalhes demais da minha vida para a família dela e, principalmente, comecei a investir em mim mesma. Fiz curso de oratória, comecei a cuidar mais da minha imagem, me inscrevi num time de vôlei da faculdade e até tentei um estágio em uma rádio local. Tudo para mostrar que eu não só podia, como devia, voar sozinha. A verdade é que, apesar do sufoco, aquele episódio de ela esconder minhas cartas me deu uma lição valiosa. Eu precisava ser dona da minha história, escrever meu próprio capítulo, e não deixar ninguém, nem mesmo a mãe, reescrever para mim. Claro, não foi fácil esquecer ou perdoar. Muitas vezes, eu ainda sentia raiva, vontade de gritar e perguntar: mãe, como você teve coragem? Mas, no fim, entendi que minha liberdade tinha preço, e eu estava disposta a pagar cada centavo. Depois de meses de silêncio, distância e muita terapia, veio a hora do reencontro, ou pelo menos da tentativa. Minha mãe me ligou do nada, uma ligação curta, cheia de hesitações e um tímido "posso passar aí para conversar?". Eu não sabia se aceitava ou se ignorava, mas no fundo, algo dizia que talvez, só talvez, a gente pudesse tentar ajeitar as coisas. Quando ela chegou, a cena foi meio tragicômica.
Tinha levado um buquê de flores que mais parecia um arranjo de funerária, porque, né, a gente que vive novela sabe que tem que causar impacto. E logo na primeira frase, soltou aquela clássica: Filha, eu errei, mas tudo que eu fiz foi por amor. E eu? Segurei a vontade de rir, pensando: amor doente, então. Sentamos para conversar, e a conversa foi meio um vai e vem de desculpas, justificativas e choros intercalados. Ela admitiu que o controle era medo disfarçado, que ela não sabia como lidar com a minha independência. Eu contei como aquilo me sufocou, como eu precisei fugir para me encontrar. Entre suspiros e risadas nervosas, percebemos que a nossa relação era uma bagunça, um mix de afeto, medo, manipulação e, claro, muito amor torto. Decidimos, então, dar um passo de cada vez, respeitar o tempo uma da outra. Não foi um final feliz de conto de fadas, mas foi real. E para mim, isso vale muito mais. Hoje, a gente até brinca sobre aquelas cartas escondidas, virou piada interna. Ela jura que era proteção extrema e eu respondo que devia ter mandado o manual de como perder a filha em 10 passos. A verdade é que, apesar de tudo, eu não troco minha mãe por nada. Só queria que ela tivesse entendido antes que liberdade não é ausência de amor, mas amor com respeito. No fim das contas, essa história toda me ensinou a ser mais forte, a confiar mais em mim e a lutar pelos meus sonhos, mesmo quando parece que o mundo quer te segurar. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que nem toda mãe controla com intenção de maldade. Às vezes, só é medo mesmo. Medo de perder, medo do desconhecido, medo de deixar ir. E, como qualquer medo, precisa ser enfrentado. Agora, de longe, eu torço para que a gente continue tentando, porque mesmo com todos os dramas e esconde-esconde, ainda tem muito amor no meio desse caos todo. E isso, minha gente, é a vida real. Nem sempre bonita, mas sempre verdadeira. Se inscreve e ativa o sininho para mais.